sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui na IBM hoje, num evento do Nerdzão. E hoje estamos gravando com o mestre Gama. Está aqui com a gente hoje. E o tema de hoje a gente vai falar bastante sobre bot, sobre IA, sobre várias coisas interessantes aqui. Comigo tá a Jéssica. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Gama. Opa. E temos uma convidada também, especial, a Tatiane Maeda, que veio interagir com a gente no podcast. Dá um oi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nossa, de Bom, ver. faltou Eu estarei no próximo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fechou. Isso aí. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é super atual, né? A gente tá com o Gama, que é um dos maiores evangelistas sobre Watson, inteligência cognitiva aqui na IBM, na América Latina, e a gente tá com a honra de entrevistar ele aí. Gama, fala um pouco sobre você, sobre a sua carreira, IBM, no IBM, e sobre todas as experiências que você tem aí no mercado de TI. Legal. Minha experiência é longa, não gosto de falar muito, porque acaba entregando a minha idade, né? Mas é bastante tempo, eu tenho por volta de mais de 25 anos, vamos parar nos 25. Eu trabalhei em banco, né? E na verdade eu comecei na área de tecnologia por curiosidade, né? Eu era, na verdade, assistente contábil e foi a época que estava começando a aparecer os primeiros PCs. Então apareceu aquela máquina que todo mundo dizia que todo mundo ia perder emprego, que os computadores iam fazer tudo, né? Os PCs que tinham 640 de memória, né? E eu, por curiosidade, comecei a trabalhar com aquilo e foi. Primeiro emprego, mesmo com assistente contábil no banco, me chamaram para dar aula num cursinho de computação, que apareceu um monte, né? Todo mundo queria ganhar dinheiro. Então eu comecei com isso, fiquei 15 anos no banco, trabalhei na área de novas tecnologias. Tive alguns privilégios aí de coisas que ficaram, até sumiu do mercado já. Tem coisas que eu trabalhei como nova tecnologia, a coisa passou o tempo, ficou antigo e já subiu. Por exemplo, impressora de cheque. Eu homologuei as primeiras impressoras de cheque, ninguém mais usa cheque, né? Caramba. Mas era uma inovação, isso em 90 e pouco. Então, e aí fiz muita coisa, trabalhei na área de novas tecnologias no banco, saí em 2000, aí fui trabalhar na área de seguros, sempre desenvolvendo, sempre gostei de desenvolver, né? Sempre com essa pegada de pôr a mão na graxa ali mesmo, né? Sujar a mão de graxa, né? Aí fui trabalhar numa empresa que desenvolvia software e sistemas para seguros, fiquei até 2007, fui trabalhar com RP e aí estou há 8 anos na IBM. E aí, por esse meu background de desenvolvimento, eu vim para cá como arquiteto de software. Antes disso eu fui gerente de projeto e tudo, eu fugi sempre muito da gestão de projetos, essas coisas, eu sempre fugi. A gente não ganha tanto mais, mas a responsabilidade aumenta, a expansão Aumenta do e não é aquela coisa que você... Não é aquela coisa que é gostosa, de você desenvolver, de fazer acontecer. Você fica muito no executivo, muito na discussão de negócio. Mas é isso. E aí vim para a IBM como arquiteto de software, por esse conhecimento que eu tinha de RP, de banco, né, de seguros. Aliás, um background desse é bem interessante para qualquer empresa. E aí em 2014, sem querer, eu caí nesse negócio de cloud computing, porque estava começando, ia ser lançado o Bluemix, que é a plataforma da IBM, e precisava de alguém para evangelizar, alguém para replicar essa plataforma, passar o conhecimento. Né? E aí, pra vocês terem uma ideia, minha conversa com a minha gerente, na época, eu falei para ela, né, porque mandaram a mensagem para mim, porque eu era o gerente de inovação aqui. Aí me passaram e falaram assim, vai ter um americano que vai fazer um treinamento nos Estados Unidos, e a gente precisa de alguém que vai ser treinado para replicar. E eu falei, eu tô fora. Eu não sabia o que era. Mas aí acabou que não arrumou ninguém, e minha chefe falou, cara, vai ser você. E aí, ainda bem. Realmente foi uma coisa que eu gosto, porque é um ambiente para desenvolvedor, um ambiente com uma série de serviços, plataforma com tudo que tem direito, e aí com coisas inovadoras, né? IoT, Watson, então assim, putz, é um playground, né? Então, eu até falo que paz, na verdade, é playground, é certo. Então,
Pode crer. Isso aqui é um pouquinho do resumo, assim, então, e, cara, eu gosto, assim. E você acompanha todas as mudanças da IBM, né? Porque hoje, comparando com muitos anos atrás, foi uma mudança em tanto, né? Exato. Tem mais público jovem, Nossa. serviço cloud, essas coisas. Né? Acabou o dress code, aí foi embora, então a gente vê agora as pessoas andando de bermuda na IBM. É. Quando eu cheguei aqui, eu vinha trabalhar de terno, eu tinha cabelo, né? Então, assim, eu vi uma mudança radical, a IBM está passando por isso, né? Eu vejo né? que é o objetivo de muitos jovens de hoje entrar aqui pra trabalhar. Exato. Como antigamente, tipo, não era tanto assim, eu foco na IBM. Mas hoje, tá na lista dos Tá na mais lista, vistos. tá na lista. A galera quer vir pra IBM. A IBM tem um poder muito grande, por sinal. Eu até comento, na minha família as pessoas me apresentam e esse é o Sérgio da IBM, ele trabalha na IBM. Fazem questão de dizer, não, o Sérgio ele trabalha na IBM, né? Como se fosse assim, ele é artista da Globo, né? Ele é artista da Globo, ele tá na novela das 8. Né? Mas é interessante, né? É legal. Legal. Realmente a IBM, ela é uma puta empresa, né? Uma empresa que tá aí sempre, não vou dizer nem sempre à frente, mas tá sempre dentro das inovações do mundo, desde 1960. Não, 60 já era tecnologia, né? Mas tá voando, cara. E, conta pra gente, acho que antes da gente começar essa conversa é importante que a gente fale sobre, pra quem não manja nada, o cara chegou seco, o cara nunca ouviu falar na vida de IA, explica qual que é a diferença de IA, Machine Learning, bot, pro pessoal que tá seco aqui, que tá ouvindo nosso podcast. Você falou de várias coisas que tá muito em voga, assim, as pessoas estão falando muito, né? A inteligência artificial não é algo novo, né? A gente vê até em filmes aí que a gente assistiu em 1970, 80, as pessoas já estavam deslumbrando a ideia de falar com o computador, de que o computador ia ser nossa secretária, né? Nossa assistente, né? Então essa tecnologia está sendo desenvolvida há muito tempo, tem pesquisa desse tipo de redes neurais, aí vem inteligência artificial, sistemas cognitivos, machine learning, bot e tal. Então tudo isso está pegando agora. A gente, na verdade, se a gente falar de bot, que é o que é muito falado, Você né? fala isso. Pode continuar. Então, que a gente fala de bot é a primeira coisa, né? Inteligência artificial, né? E aí algumas coisas dentro de machine learning, por exemplo, o NLP, que é o Natural Language Process, né? Então, qual que é a sequência, né, na verdade, né? A gente fala de sistemas cognitivos e inteligência artificial. Então, na verdade, sistemas cognitivos dá a capacidade de um sistema ter uma inteligência artificial. Tudo bem? Certo. Como é que eu treino sistemas cognitivos? Porque sistema cognitivo, pelo próprio nome, significa que eu estou dando cognitividade a um sistema computacional. E cognitividade é nossa capacidade de aprender. Então, se eu estou dando isso e a partir desse momento, então, eu não programo, eu ensino. Isso é o legal, né? Então, essa quebra de paradigma aí, que é o seguinte, a partir desse momento, a gente então passa a ensinar o computador o que ele deve fazer, como é que ele entende as coisas, né? Diferentemente de programar. Então isso se faz através de machine learning. E aí quando a gente vai para bot, na verdade bot é um sistema onde eu desenvolvo um robô, né, virtual, né? Eu não estou falando de Android, né? Estou falando de um robô de sistema, né? RPA, exatamente, e ele vai usar sistemas cognitivos, porque para entender linguagem natural. Né? Então veio à tona tudo isso. Então, e por quê, né? De novo, isso não é novo, isso é antigo. Então muitas pessoas falam de inovação, de transformação digital, de não sei o que, de inteligência artificial, como se fosse algo novo. Não é novo, mas o que aconteceu? 3 coisas importantes que aconteceram, fatores importantes, né? Capacidade de armazenamento, processamento e internet. Então hoje a internet está acessível, velocidade incrível. Por trás disso, do outro lado, na outra ponta, eu tenho capacidade de processamento incrível. Então a gente está falando aqui, caso IBM. IBM lançou o Z14, o mainframe. O Z14 tem 32 terabytes de memória. E se a gente for extrapolar, a gente está falando de computação quântica. Que aí é uma viagem, né? Porque eu estou falando realmente de física quântica. E falar de processamento fugindo do 1 e 0, sendo que eu posso ter 1 e 0 também, né? Então assim, eu estou saindo
aquilo que a gente conhece de computador a vida inteira, né? 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Gente, eu estou extrapolando isso, né? Falando de sobreposição, né? De agentes observadores, estou falando de átomo, estou falando de nêutron, elétrons. Então, né? Para quem falou assim, porra, que porcaria de aula, não quero saber o que é átomo. Gente, a gente vai deparar com isso o tempo inteiro, falando de... E aí, se eu pensar na capacidade de processamento de uma computação quântica, se hoje o Watson já é possível fazer o que ele faz, imagina rodando sob computação quântica. Aí a gente começa, o pessoal até brinca, né? Pô, tá chegando Skynet. Que dá medo, né? Verdade. Então, cara, é assim, gente, pra quem não conhece, fala, o Gama tá falando do quê? Eu tô falando de capacidade computacional, ou seja, o computador tem capacidade de processamento. De que tipo? De inteligência artificial, ou seja, alguém, pesquisador, né, cientistas, desenvolveram um engine semelhante ao que a nossa mente faz. Como é que a gente aprende, né? Como é que a gente observa, né? Como é que a gente interage com as coisas, né, no universo, no mundo. Então, os cientistas estão estudando isso e colocando essa capacidade. E o que é legal para nós aqui, que somos simples mortais, não somos cientistas, eu posso consumir isso como serviço na nuvem. Então, alguém colocou numa caixinha preta lá, né, como serviço, e eu consumo como serviço. Eu não preciso ser um cientista, nem um especialista em inteligência artificial para fazer um chatbot que entenda a linguagem natural, né? Isso é sensacional. Então, assim, cara, todo dia algo diferente para fazer e algo emocionante para fazer, porque é serviço. Eu vou para casa à meia-noite, 1h da manhã, não tenho o que fazer da meia-noite às 6 da manhã. Eu vou acessar serviço na nuvem e fazer chatbot, fazer o bot entender um documento. Cara, quando a gente imaginava, em 10 anos para trás, que eu ia trabalhar com sistemas de redes neurais de inteligência artificial na minha casa, usando como um laptop. Jamais. Eu ia ter que ter uma infraestrutura muito legal, gigantesca, pegar alguma coisa da área de pesquisa da USP, da Unicamp, do ITA, do Harvard, do MIT, instalar, tentar fazer configurar, tentar fazer funcionar, né, primeiro, e usar alguma coisinha, né? E hoje a gente está falando, cara, eu vou lá, quero serviço do quê? Que entenda a voz, que entenda a imagem. Eu quero fazer um sistema então integrado, que entenda a imagem, entenda a voz, entenda o que eu estou falando, responda automaticamente. Cara, sensacional. É isso. Fantástico, né? Antes de fazer uma pergunta, a Cris que tá participando do nosso podcast, né, tem alguma pergunta pra fazer, que chegou agora? Eu sei que você gosta dessa área. Eu gosto bastante. Eu ia te perguntar, o que você viu agora de recente, de chatbot, que foi tipo assim, caramba, eu não sabia que tava fazendo isso, tipo, um serviço, alguma coisa nova, assim. O serviço de chatbot, eu acho assim, o que eu vi, você está falando uma novidade, né, que surgiu. Assim. Pra você era... Uma novidade que você falou, caramba. Que chegou até você, tipo, no seu nível, não Se tem... é que é possível, Se é né? que é possível, Não, cara. Eu vou falar... Aqueles cases que você fala, uau! Não, eu vou falar uma coisa pra vocês. Case, eu vou falar de ferramenta, tá? E até puxando o sargento pro IBM. E assim, gente, eu sou muito agnóstico em termos de tecnologia, tá? Mesmo trabalhando na IBM, eu olho muito o mercado e o que está acontecendo porque eu tenho interesse pessoal na tecnologia. Então não é nem eu estou na IBM, quero vender IBM. Não é isso. Lógico, eu estou na IBM, vou vender IBM e vou falar da IBM. Mas os serviços do próprio Watson, eles têm se transformado de uma forma, evoluído de uma maneira, para quem acompanha o serviço, por exemplo, quando a gente fala de chatbot, a gente tinha o Dialog, há um ano atrás. Ele era programado em XML e tal. Não era legal, dava muito trabalho. Funcionava, mas dava muito trabalho. Tinha muito esforço, né? A IBM lançou o Watson Conversation há um ano atrás, mais ou menos, quando estava saindo do Dialog, né? Foi uma evolução do Dialog, totalmente diferente. E para vocês terem uma ideia, isso está evoluindo de uma forma que todo dia que a gente olha no Conversation tem coisa nova. E sempre coisas sensacionais. Então assim, falando em tecnologia, né? Não falando de case, mas falando de tecnologia, de serviço, por exemplo, tem um negócio muito legal que aconteceu que me surpreendeu, algo que me surpreendeu foi a inclusão de slot dentro do Conversation. O slot é como se fosse um formulário dentro de um Conversation. Eu tenho um formulário que eu digo o seguinte, você quer reclamar? Para reclamar você precisa de data, hora, eu preciso de várias informações. E ele começa a interagir com você, enquanto você não der essas informações, ele não... Ai, bacana. Isso é slot. Cara, isso pra mim foi sensacional. Seria algo novo pra você? Sim, algo novo, assim, que realmente me surpreendeu. Em termos de... Realmente, isso ultimamente foi uma das coisas que me surpreendeu bastante.
E aí, aproveitando que eu estou falando de tecnologia de serviço, acho que tem uma coisa que eu ainda não vi funcionar igual, fazendo propaganda também da IBM, né, inevitável, mas é o WKS com o NLU, né? O WKS é onde eu faço as anotações humanas e faço... Então, assim, tem bastante coisa me surpreendendo ainda, né? Aliás, eu fiz um teste com o WKS e a resposta que ele me deu na hora que eu fui executar e testar, o resultado realmente me surpreendeu. Olha que eu sou um cara que estou mexendo com isso há um certo tempo. E sabe coisa assim que você roda e fala, meu, não estou acreditando que ele fez isso. Sério isso? Você fala, meu, caramba, o que é isso? Né? Então, eu ainda estou surpreso. Isso é legal, né? Porque dá assim, tesão, né, gente, trabalhar com isso, né? Cases. A gente tem vários cases de bot que realmente surpreende. Eu acho que o maior case e que me surpreendeu pela velocidade, pela forma que foi desenvolvido e pela resposta dada ao usuário é o case do Bradesco no IBM, gente. Porque foi um projeto de 6 meses. Que é do Watson que estava Que é o Watson que está lá no Bradesco. Assim, surpreende. Não é nem assim, porque é um case, porque é um banco grande no Brasil, não. Porque realmente foi um projeto muito rápido. É um projeto que foi inovador, o Bradesco. Imagina, a gente está falando de chatbot. E a gente está falando de um maior banco do Brasil, provavelmente, se não for o maior, é o segundo, um dos maiores, né? E em pouco tempo, né? Em pouco tempo, pra vocês terem uma ideia, a ideia é que o Bradesco falou, cara, eu preciso de pelo menos 60% de resposta para que eu me sinta confortável e ache que realmente a coisa vai andar. E no primeiro teste deu 82%. Olha a diferença. Eles esperavam 60%, que é um número interessante, porque bot, gente, não resolve 100%, né? Aquela coisa, aquilo que é ambíguo pra gente na nossa vida, você concorda que a gente lê documento e fala, cara, não sei o que ele quis dizer aqui. Lógico, o Watson é mágico e ele também vai passar por isso. E você chegar a 82% na primeira rodada... Talvez seja até mais efetivo do que o próprio humano, né? Não, com certeza, ele é muito mais efetivo. Ele é muito mais efetivo nesse sentido e porque também... o mesmo insight que ele tirou ou a conclusão que ele tirou daquilo nunca vai mudar. E acreditem, a gente muda. A gente pode ler um documento e tirar uma conclusão agora e daqui a um mês você mudar outra conclusão. Porque a gente tem outras coisas em torno. Ele é mais assertivo, né? Exatamente, ele tá ali. E é muito engraçado você comentando sobre isso. Eu lembro que, acho que foi na SEAB, não lembro se foi SEAB de 2014 ou de 2015, que eu vi ela falando sobre IA, né, e falando que o Watson ele ia substituir uma área inteira do Bradesco de suporte de segundo nível. E ele estava sendo treinado para isso. Sobre esse projeto mesmo, quanto tempo ele ficou em treinamento e como é que foi o processo? O Watson ficou inicialmente cerca de 6 meses em treinamento, inclusive tem uma peculiaridade a respeito desse projeto, porque o Watson não falava português. Então, através desse projeto no Bradesco, o Watson aprendeu a falar português. Caramba. Exatamente. Caraca. Então isso foi até um acordo com o Nível Bradesco, de e o Bradesco, exatamente. O nível de comprou. aprendizado foi inclusive para treinar em português. Nossa. E tinham 25 pessoas mais ou menos, inclusive o pessoal chamava das mães do Watson, Mas, nossa. porque eram todas mulheres, e assim, como todo bom projeto de sistema cognitivo, de chatbot, você tem que trazer as pessoas da área, né? Então não é um sistema de tecnólogo, tá? Eu falo sempre isso, gente. Sistemas cognitivos, 80% é dado, é gente da área. Se a gente está fazendo o SAC, eu quero as pessoas do SAC trabalhando nesse projeto. E o Bradesco fez isso, ainda bem, né? Porque às vezes você pega a empresa que a empresa fala, não, cara, o pessoal aqui resolve, o pessoal sabe o que está fazendo. E o Bradesco, inteligentemente, tratou dessa forma, né? Unindo todo mundo, então foi chamada pessoal de suporte interno, que são as melhores pessoas, sabem como é que os usuários interagem com elas no dia a dia, como é que deve ser as respostas, quais são as melhores respostas. Então, essas pessoas treinaram o Watson. Então, o processo foi esse, tá? Traz as pessoas. Eu não vou pegar passado e carregar, essa é uma outra dica que a gente passa também, né? Eu não vou pegar passado. O cara fala, eu tenho um FAQ aqui de 10 anos, posso carregar? Não. Ensino, tá? É o mesmo que eu pegar um funcionário para trabalhar na área de suporte e falar, cara, tá vendo aquele FAQ de 10 anos? Lê ele. Aí você vai aprender a trabalhar aqui. Eu vou dar treinamento, tá? Então, o melhor dos mundos, separa uma galera que você acha que são o pessoal de mais potencial dentro da área, que conheça mais a área, e junto do pessoal de tecnologia, esse pessoal vai treinar. Ou seja, tem que ter curadoria, né? Tem que minerar esses dados, tem que higienizar os dados e tem que saber o que está fazendo. Então,
pessoal da área. Como funciona assim o processo de treinamento de um bot? Assim? De um bot, basicamente, você precisa entender algumas coisas. Primeiro, a primeira coisa é qual área que a gente vai atingir. Então, nunca você vai fazer um bot para que ele responda tudo sobre a empresa. Então, primeiro... Não é generalista, porque senão ele não consegue ter assertividade. Né? Exatamente, perfeito. Ele não pode ser generalista. Então, assim, eu tenho que especializar esse bot de preferência, porque é muito mais, até para evitar ambiguidade, né? Você imagina banco, o cara fala assim, eu quero saber do meu limite. Limite do quê? Pode ser do pessoal de cartões, que é só o pessoal de cartões que conhece, conta corrente e assim por diante. Então o processo se dá, primeiro identificar a área. Identificou a área, você tem que chamar essa área, como eu falei, o usuário da área, os melhores, tem que vir trabalhar no projeto. Então você tem que ter uma reunião e falar, cara, eu preciso de, dependendo do tamanho do projeto, 2, 3 pessoas da área para trabalhar comigo. Aí você precisa identificar com esses usuários o quê? Quais são as maiores demandas? O que é demanda? Então, se eu estou com o usuário de suporte, fala, cara, qual que é o maior problema hoje? Qual é a sua demanda maior hoje? Então, vamos imaginar que o suporte fala, cara, é senha. Todo mundo esquece senha e me liga o dia inteiro. Então, vamos tratar senha. Então, o que a gente fala de cauda longa e cauda curta, né? O que é cauda longa e cauda curta? Cauda curta, eu vou tratar aqueles assuntos que são mais repetitivos, mas que consomem a maior parte da minha operação. Que é o Pareto, o famoso Pareto. Tudo bem? Então, assim... Porra, cara, eu tenho um problema, de 10 problemas, eu tenho um, que é senha, que consome 80% da minha operação. Todo mundo liga o dia inteiro, cara, por causa de senha, que perdeu, que não sei o quê. Se fosse o caso, hoje os sistemas... Então, é por isso que a gente fala do Pareto, cauda longa e cauda curta. Então, é esse caso que eu vou começar o projeto. Eu vou começar o projeto com senha. Porque se eu resolver a questão de senha, eu arrumei 60%, 70% da operação. Aí depois vai incrementando. Aí vai incrementando, aí você vai para a cauda curta. Interessante. Então, qual que é? Aí, para fazer o projeto, eu entendi que é senha, aí eu vou te perguntar, como eu, tecnólogo, um cara especialista em IA, eu vou falar, cara, como é que as pessoas interagem com você quando quer falar que está com problema na senha? E eu vou ensinar esse bot. Eu falo, Watson, eu vou te ensinar agora como é que as pessoas interagem quando eles querem falar que está com problema na senha. Que isso é intenção. Eu preciso identificar um negócio chamado intenção. Dou pelo menos 5, 10, 20 exemplos. E o Watson, baseado em contexto em NLP, que é o Natural Language Process, ele vai identificar dentro do contexto, não importa como você fala. Então você pode fazer uma... você não precisa redação, ensinar, né? Variedade. você não precisa ensinar todas as variações. Então, como é que... Então, um exemplo. Como é que as pessoas interagem quando estão falando de ceia? O cara liga e fala assim, eu não lembro minha senha, eu esqueci porque eu saí de férias, sei lá. Eu não sei minha senha mais, porque faz dias que eu não uso. Eu não lembro minha senha, ou o sistema não entra porque ele disse que a senha não está válida. Essa é uma forma de interagir. Eu passo isso pro Watson vai entender. Então, se o cara ligar e falar, mano, eu não consigo entrar na porcaria do sistema. Pelo contexto, vocês entenderam, todo mundo que tá aqui na sala. Mas eu não pegou as palavras que precisavam. Não pegou as palavras, mas pelo contexto, todo mundo entendeu que o cara tá com problema na senha, né? Certo. O Watson vai falar, cara, o cara tá com problema na senha. Ele entende. Tudo bem? Então, isso é cognitivo, isso é fantástico. Isso eu falo que às vezes surpreende a gente, né? Que tá trabalhando com isso todo dia e fala, porra, cara, ele pegou. Ele pega. Tá? Então isso que é fantástico, né? Cognitivo não é árvore de decisão, programação de artigo, verbo, o que aí... Porque, gente, chatbot, os primeiros saíram em 1970. Nossa. Sério? Mas acreditem, E por as que pessoas nunca foi? não, mas devem ter trabalhado muito mais de um ano porque era programação. Era pegar o seu texto, entender onde tem verbo, pessoa, exato, entender o que está sendo falado ali, em que tempo que está o verbo, né, não sei o quê, para depois tentar entender o que a pessoa está dizendo e responder. Hoje não, né? Do jeito que eu falei para vocês aqui, a gente faz aqui um chatbot em 20 minutos. Eu não tenho que programar. E aí que está a graça do machine learning, né? Eu não programo, eu mostro, eu ensino. Watson, tá aqui os exemplos de perguntas que as pessoas podem fazer. Watson, tá bom, entendi. Só pra entender, você tem o chatbot e você tem o chatbot da IBM, que é aquele que já integra com o Watson. Quando é um assim, que por exemplo, não tem esse processo da IBM, fala pra gente como que é, porque eu acho que você vai ter que treinar como funciona, porque o Watson já tá bem inteligente. Exato. E o outro lá que vai Chatbot simples, os dadinhos. você tá fazendo o chatbot lá na nova plataforma. O pessoal que tá ouvindo fala, legal, terminou o podcast e falou, vou criar o meu próprio chatbot. Exatamente. Como? Então, se não usar um serviço que tem todo esse potencial, Tem que ter uma inteligência cognitiva.
Não, o ideal que tenha. Porque se não entender NLP, a gente tá voltando a 1970, 80, Ah, 90. isso. Eu tenho que programar. Escrever Dá pra código programar, gente? Dá pra pra poder programar. fazer a mesma coisa. Dá pra programar. Eu posso pegar palavras-chave, né? Se o cara falar assim, eu quero saber, eu quero saber, a maioria das pessoas fala, eu quero, gostaria. Dá pra gente programar. Só que eu vou levar 6 meses de um negócio que eu poderia fazer em 3 dias. Então, assim, existe inclusive ferramentas que fazem chatbot que não tem essa cognitividade por trás. Que é só pergunta e resposta rápida. Uma Pergunta coisa e simples. resposta e tem palavras-chave que você tem que ir meio que montando ali. E se com for a programado, decisão. botar vários ifs, várias condições pra Várias poder pegar as palavras. condições, com palavras-chave e tal, ele meio assim que se perde também, mas dá pra fazer. Agora, o problema é o esforço, o tempo, manutenção, né? Imagina a manutenção. Você tem que alimentar E vai constantemente. ter que ficar colocando aqui. Muito mais do que o Watson, gente. Vai ter que alimentar constantemente. Porque, como eu disse, ele não vai acertar 100%. E a primeira versão do seu bot, certamente, vai ter falhas. Porque imagina, gente, Todo mundo imagina quer que... quebrar, né? Pô, exato, imagina que o Watson é uma pessoa que tem cognitividade que está aprendendo. Então eu contratei essa pessoa. Vocês concordam que no primeiro dia de trabalho eu vou ensinar essa pessoa a fazer a nova tarefa que ela vai executar? Mas ela já está 100% no primeiro dia? Não. Ela vai estar 100% na segunda semana? Não. Mas daqui a 6 meses provavelmente ela vai estar tinindo. O Watson é igual, gente. Assim, não tem mágica. Eu não consigo colocar um sistema cognitivo no ar que na primeira versão ele está 90% e respondendo tudo. Tá? Não tem como. Tá? Então, por isso que é machine learning. E aí eu vou alimentando. E aí eu tenho... Aí manda todo mundo embora? Vai todo mundo perder emprego? Não, gente. Eu preciso dessas pessoas que ajudaram a ensinar, eles são curadores. Agora eles fazem a manutenção. Agora eles fazem a manutenção, eles vão ensinando. Então eles continuam É um ensinando. processo de reciclagem. É um processo de reciclagem retroalimentar mesmo, ensinar ali, né? É verdade, É bacana não fica porque tipo, você começa a dar às pessoas que elas usem a inteligência dela para fazer serviços que qualquer Isso, macaco bem treinado é. faça, né? E faça E serviço robô. mais nobre, né? Que a gente É. sempre fala, cara, vamos fazer um serviço um pouco mais nobre. Em vez de você ficar no telefone falando, ensina o Watson. Seja um cara que vai fazer curadoria de dados, porque você trabalha 20 anos com isso, 15, 10, pô, você é importante. Isso é muito mais. E a outra coisa que a gente fala sobre sistemas cognitivos é que os profissionais vão se empoderar, não vai ser trocado. Porque essa conversa de que os computadores vão trocar as pessoas, isso aconteceu com os PCs, né? Eu falei pra você. Então, em 82, 80 e pouco, eu falava assim, os computadores agora vão tomar conta, cara. Perder emprego todo mundo. Na verdade, o que acontece são mudanças de profissão. A gente fala agora de cientista de dados. Quando é que a gente ouviu falar de cientista de dados há 3, 4 anos atrás? Essa é uma pergunta que eu quero te falar. A gente fez uma gravação com o Felipe Dornelas, que ele estagiou aqui na IBM, né? E ele fala que como que é o processo de pesquisa e como funciona no Watson. Tem que ter um pesquisador para... Como funciona essa área de pesquisa para o Watson? Então, essa área de pesquisa do Watson está lá em Nova York, o pessoal que desenvolve o Watson. Então está em constante pesquisa, está em constante desenvolvimento. O que eles né, de trouxerem, melhoria. vocês aplicam. Vai ser estudado e vai ser aplicado. Na verdade, como é que funciona hoje? Eu que sou um evangelizador e falo da tecnologia e uso a tecnologia. Certo. Eu sou um usuário da tecnologia como todo mundo. Então assim, esses pesquisadores estão desenvolvendo coisas novas e o que a gente tem é novos releases. Então na verdade eu não tenho que aplicar. Muitas vezes eu tenho que aplicar novas funcionalidades que estão implementadas. Mas quando a gente fala de algoritmo cognitivo, essas coisas, isso está sendo desenvolvido pelos pesquisadores dos Estados Unidos e sendo implementado. O que a gente fica sabendo através de releases novos. Então, por exemplo, agora vai sair o Conversation que vai ter versão 3. Aí a gente vai ficar sabendo. Então a gente não tem que aplicar conhecimento científico. Isso é legal. Então assim, a gente está separando realmente o pessoal de pesquisa para desenvolver, imagina carro, né? Eu uso carro. Eu não participei de pesquisa, nada, eu sou usuário. Se sair uma versão nova do carro, de repente eu vou comprar esse carro e vou usar. Então, é isso que é interessante. O Watson é isso, né? Cara, é diferente. Aquilo que eu falei, 20 anos atrás, eu teria que implementar alguma coisa. Eu teria que pegar o que foi ali desenvolvido e foi implementado e de alguma forma implementar isso no meu ambiente. Eu não preciso fazer isso. Eu vou lá, acesso o serviço. Hoje eu estou acessando o serviço, sei lá, versão 2. Amanhã pode ser que seja a versão 3. Eu só tenho que saber quais são os novos serviços disponíveis, né? O que teve de mudança em termos de serviço, em termos de resposta e usar. Agora, o que tem por trás disso? Entendi. Não sei. Não preciso saber. Não faz sentido reinventar a roda. Não, e ter que me aprofundar. Pode, gente. Quem tiver muito interesse, se aprofundar
em algoritmos, em redes neurais, algoritmos de inteligência artificial? Pode. Pra criar robôs, assim, que... Criar esses tipos de robôs robôs, fazer físicos. customizações mais avançadas, sim, mas o que a gente tem hoje são serviços que eu implemento em um RP, num CRM, num sistema web, num message do Facebook, em 1 hora. Isso é legal, né? Eu não preciso ser especialista em inteligência artificial para que eu implemente um bot, senão eu não vou conseguir, não sei como implementar. Não sei se vocês têm outra pergunta. Não, pode perguntar. Eu tenho uma... Não, pode fazer. Pode falar. Quanto tempo você acha que o Watson chega ao nível do Her, que é aquele... Você assistiu o filme Her, né? Sim. Aquilo é inteligência artificial. É possível, não sei se é possível. Não sei se digo o Watson mesmo, mas a inteligência artificial chegar naquele ponto. Eu acho que dá pra fazer logo. Daquele jeito mesmo? Sim, Como se eu fosse acho que muito logo, assim, eu acho que a gente tá lá. É que ele é quase perfeito. Não, é uma coisa maluca, né? É maluco. Né? Quase isso. Mas eu acho que a gente tá quase lá. Pode ter uma pessoa que vai educar pra que seja capaz Quase um humano, né? de exercer uma habilidade socioemocional muito... É muito interessante, porque ali ela chega à beira de ter outras, como é que eu poderia dizer, qualidades, não sei se é qualidade, humanas, que sistemas cognitivos atuais não têm. Percepção, né? Esse sentido. Essas coisas, né? E mudança de conforme o contexto, o ambiente, se você tá... dá pra programar isso? Dá, gente. Então não tá longe. Não tá longe, assim, não dá. Não tá longe. Né? Eu acho que chega aqui lá, o Her é a perfeição, né? Ela realmente, né, ela interage e ela tem percepção, né? Se o cara, ela precisa... Aquela percepção que a gente tem, né? Se você perguntar, e aí, você acha que meu cabelo tá legal? Então, eu vou responder, porque o que acontece? O computador sempre vai falar a verdade. Né? É isso aí. Ali você precisa ter uma percepção e falar, cara, acho que você é gentil, claro que eu já não tá legal. Vou falar, cara, tá bonito seu cabelo. Agora, se você não gosta, aí tem aquela coisa de não gostar, empatia, né? Então, pra ele criar empatia. Pra criar empatia. Então, assim, tem muita coisa de ser humano que a máquina não tem. E aí tem questão de empatia, né? Você pergunta, e a outra pessoa que eu não gosto muito perguntou, fala, cara, você usa shampoo de laranja? Né? Conhece, né? Porque o seu cabelo tá um bagaço. Porque você já tá com raiva da pessoa, né? Você tá com raiva. E isso o ser humano tem, né? Não, o ser humano tem isso, né? Dependendo do dia. E outra, eu respondo isso pra você hoje, mas amanhã eu posso responder diferente, né? Porque é muito legal. Acabei de pegar meu chão. Ei, Gama, meu cabelo de novo, cara. Seu cabelo tá horrível. Agora, o computador pra chegar a isso, cara, como é que eu ensino isso pro computador? Exato. Aí ele tem essa... Porque o Her tem meio isso, né? Percepção. Percepção, sentimento, são coisas que tem dentro da gente que a gente não explica. É isso que eu não consigo Como é que você põe isso no criar? computador? Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês, é interessante. É interessante esse assunto, dá pra ficar 3 horas. É uma coisa interessante. Se você pegar 2 computadores com Watson ou qualquer outro sistema de inteligência artificial, hoje, e ensinar os dois vão ficar iguais. Iguaizinhos. Porque o que está em volta... Não é, se eu ensinar da mesma forma, eles vão ficar iguais. Se ficar bom, vai ficar bom os dois. Se eu pegar 2 pessoas, gêmeos, mesma mãe, mesmo pai, eu ensinar da mesma forma, mesma roupa, inclusive tá cheio de gêmeos nessa condição. Cara, cada um vai crescer de um jeito, cara. Então a hora que a gente vai perceber que a inteligência artificial realmente está ultra moderno, está super avançado, a partir do momento que eu ensinar a mesma coisa para 3 máquinas, cada um, uma ir pro Estado Islâmico, outra virar corintiano, outra virar palmeirense. Aí você fala, então, realmente... É porque os japoneses já estão logo assim, né? Eles criam robôzinhos, robô que... Mas é o robô que já sabe como é que vai responder. Agora eu quero ver um robô que você não sabe como é que o robô você vai criar mesmo. Você fala assim, bom dia, robô. Ele, bom dia, o caramba. Aí você fala, agora o cara tá inteligente. Aí você fala, vocês concordam? Sim. Isso até vai até de encontro com, recentemente aí, nas mídias, estava a notícia do... ventilou aí a notícia dos robôs do Facebook, que cada um, eles colocaram os dois pra conversar e cada um criou a sua própria linguagem. É isso aí. E provavelmente tá usando... Isso é real, então. Não, é real, gente. Assim, agora, eu vou ser sincero pra vocês aqui, tá? Essas notícias, não sei o que, desligou. Não sei o que, o cara chegou a um ponto e teve que desligar. Eu acho que tem um pouco de marketing por trás aí. Tá? Porque eu não sei se vazaria e outra, isso eu não sei se faz mal vazar, parece que faz bem.
Porque fala assim, A aqueles gente caras, tem cientistas. controle. Os sobre. cientistas. Não, e não é só isso. Se os cientistas lá conseguirem fazer um negócio até perder o controle, esses caras estão fazendo coisas maravilhosas. Verdade, né? Parece que a gente Fazer- cai nessa Não aí, é? né? Cai Mas nessa eu aí. queria falar pra vocês, gente, eu fiz ontem um bot, cara, ele começou a me xingar do nada. Todo mundo vai ficar curioso Se pra você ver meu posta no bot. Facebook isso, então, o Watson surtou. Você fala ele assim, tá cara, querendo surtou meu bot, eu coloquei tanta regra lá que o cara surtou e começou me a ameaçar, né? me tratar mal, falou que se eu ficasse assim, que ele ia me pegar na rua. Falou que ele... Cara, aí o pessoal vai ficar curioso, fala, o que Mas o já Gama aconteceu. fez, cara? Então a propaganda acho que positiva. Aham. O Gama fez um negócio É, tão, verdade. tão incrível. Eu não tinha essa ótica, hein? Não é? Gente, é tanta coisa que o ser humano tem que falta ironia, né, cara? Ironia. Né? E tem gente que é mais irônico que o outro, tem gente que é mais engraçado. Como é que te dá essas características de você ser mais engraçado? Porque você cresceu mais engraçado, você gosta de fazer engraçado. Pego meio cultural, assim, né? Não é cultura, e não é isso você fala cultural, mas cultural tem a ver com o ambiente que vive, tudo e os gêmeos. Puta, verdade, né? Não é cultural, mas e os gêmeos, a mesma casa, meu pai, mesma roupa, até os 12 Por anos. que eles cresceram diferentes? E eu vi um caso, fugindo um pouco aqui, né? Só um parênteses, né? Na Discovery, que era duas gêmeas, né? Acho que eu já contei isso, né? Não, pra gente não. Duas gêmeas, cara, até os 12 anos iguaizinhas. Ah. Depois uma virou sapatão, a outra casou. Então assim, você mostra as gêmeas depois, uma de barba e a outra é uma mulher, cara. Aí você fala, mas, cara, a mesma casa. Aí você fala, é cultura, não sei. Não é, cara. Pode ser do jeito também da É pessoa. coisa que a ciência não explica. Verdade. Não adianta querer explicar. Aham. Então, É a mesma coisa com a máquina, né? por isso que eu falo, tá longe, assim, Nossa, o rap tá- é meio que isso, né? Meu, É. e falando nisso aí, eu também li outro caso também que eles estavam falando sobre sobre homossexualismo, né? Sobre uma homoafetividade, que eles falavam que era a forma de criação. E aí teve um país, eu não lembro qual ainda, mas é real, que eles pegaram uma criança, tipo, que tinha nascido homem, tipo, deceparam e criaram como menina, e ainda assim o cara ele nasceu e continuou hétero, né? Ele continua não tendo Essas essas mesmo coisas, caso, o são- pessoal tenta explicar essas coisas, acho que a gente não explica nada É. disso e não tem. É que nem falar assim, porque se o cara vive com a família, não sei o que, vai virar bandido. Não sei o que, não tem nada a ver. Mas então você acha que o Watson está próximo disso? Não, eu não acho que o Watson. Eu não Watson acho vai- que o Watson está próximo disso, cara, mas assim, Próximo eu Skynet. acho que a gente não tá tão longe, não, assim. Ainda mais No médio prazo a gente vai ter alguma coisa, mas não surpresa. 100%. Não dá pra falar que vai ter um ser humano 100%. Que vai crescer e quanto mais aprender, vai criar características próprias, ter personalidade. Imagina, Ter ter emoções. personalidade, né? Eu tenho minha personalidade, eu não sou assim. Os outros são robôs são, mas eu não sou. Cara, então assim, eu acho, né? Porque filme a gente meio que vê isso, né? Os caras, Viagem, né? você vê robô, Ou que de o ser no cara, espaço, né? que o cara quer virar gente, né? Não sei você né? O cara quer tentar virar gente, porque o robô começa a ter emoção e fala, cara, sai lágrima, né? Ah, o próprio antigo lá, mas o Eduardo Mons Tesouro, ele queria virar gente. Ele se É apaixonou verdade. e ele queria virar. Então assim, eu acho que tá. O bicentenário, né? Ou bicentenário, mano, nossa. Ô, gente, eu vi um número, só pra vocês terem uma ideia. Quando a gente fala de redes neurais, inteligência artificial cognitiva, pra ter uma ideia da complexidade, né? Por mais que às vezes pareça cientistas, os caras vão chegar lá, cara. Eu vi um número que eu achei muito fantástico. Nós temos 86 bilhões de neurônios. Bilhões de neurônios. Bilhões. E aí você sabe como é que funciona a inteligência. Eles vão se conectando, Aham. um neurônio com outro. Então cada neurônio faz 10 mil conexões por dia. Caramba. Fez o cálculo? 86 bilhões de neurônios que fazem 10 mil conexões por dia? Assim, como simular isso? É complexo. Então, assim, eu até falei que estava meio próximo, eu começo a achar que Talvez tá ainda mais tem um longe, caminho. eu acho que dá pra fazer alguma coisa parecida com o que a gente vê no RE, com essa interação, mais humanizado. Sim, dá pra programar isso. A gente consegue humanizar hoje um robô, né? Mas com todos esses sentimentos, com personalidade, ironia, com todas essas questões. Mas sejamos francos, pro mundo corporativo basta, né? Não, tá bom, Porque lógico, né? Por favor, né? É que Pra a que gente aí desenvolver um ser humano? Não, por favor, cara, tomara que discutem. Pra que desenvolver um ser humano? Vamos fazer com que ele pense por nós, pense mais rápido. Mas os japoneses não pensam assim, né? Eles querem porque Ele querem fazer automatiza. um ser humano, um robô quase ser humano, sabe? Robô é Tem- difícil, cara. Quer ver até Robô. onde chega o limite, sabe? Gente, eu falo pra todo mundo, robô, quando a gente vai pra robótica, né, fazer... olha o movimento das mãos. Não, cara, ninguém consegue fazer isso. Não faz, vai demorar muito tempo fazer esse movimento que a gente tem. Movimento de força, né? Cara, joga uma coisa pro alto, você olha pra ele e pega.
A quantidade de força que você vai colocar pra pegar depende do que foi pro alto, cara. É. Como que faz pra ter Peso, essa cara, é sensibilidade? muita coisa, É muita. Muito. Uma dúvida que eu tenho agora, indo pro outro ponto, é o seguinte. Como que o Watson é recebido, que a gente tá falando da corporação, como que ele é recebido assim, pelas pessoas mesmo, pra tipo empresário? Como que eles conseguem captar? Porque a gente da tecnologia consegue brisar, viajar com você nessa ideia. Mas e eles, que geralmente já tem um outro tipo de acho que ele vai história? responder pra esse. Como que ele chega isso? Eu piro nesse lance de negócio, velho. E tipo, quando a gente fala de bot, eu tava no cliente quinta-feira falando sobre isso, cara. Eu já tava vendendo bot pro cliente. Eu falei, não, eu tava com Gama, como é que eu faço isso aí? Tipo, eu me chamar. Você tá Eu entendendo a faço isso. pergunta? A pergunta é como ver. Ele chama a Tati pra negociar, a Tati negocia, aí só, fechei agora, não ia agora. Gente, assim, a forma de vender não é difícil não, e a Tati tá aqui, ela conhece muito. A gente tá falando de experiência do usuário. A gente tá falando de alguém que vai te atender dentro de um padrão e qualidade igual, sempre, né? Independente de você ligou pro operador ou ligou no horário, porque tem essa, né? Eu falei com a Jéssica às 8 da manhã, ela me atendeu. Liguei no outro dia, a Jéssica já tá diferente. O que foi? De novo? Pô, né? Isso não vai ter. É um negócio que eu perco, eu elimino, né, ou minimizo a questão de ter que treinar e fazer turnover de funcionário. Estou falando de qualidade, estou falando de passivo, de ativo, de humor, né, de padrão de qualidade, Como tudo que isso. vai atender aquela pessoa? Como vai Até atender? de operação mesmo. Operação. de recursos, Então acho que é fácil vender um bot. Assim. É. Eu acho que é. Agora, como é que aí, olhando, esse é a nossa forma de falar pro cara do outro lado. O cara do outro lado, quando ele ouve falar de inteligência artificial, ele já imagina o seguinte: pô, então se eu colocar o Watson, ele vai me dizer quais são os meus melhores clientes, o que eu vou vender o ano que vem? Então as pessoas ainda não entenderam muito o que é inteligência artificial. Tá? Eles acham assim: inteligente é o cara sabe tudo a meu respeito, e o meu indústria e é o meu mercado. Porque é inteligência artificial. Se eu conectar nos bancos de dados aqui, Vai e ter outra, dados isso aí. a outra coisa que as pessoas pensam assim: eu vou conectar no banco. Eu não preciso curar, eu não preciso preparar o dado, modelar dado. Foi o que o Elia falou. Então, Felipe cara, falou. 50% das nossas reuniões, o cara assim, cara, eu tenho um banco aqui, não sei o que, já tem Facebook, Twitter. Se eu disser pro Watson, para ele pegar as coisas no Twitter, não sei o que, ver meu banco, ele consegue me dizer qual produto que eu tenho que fabricar no final do ano. Então esse Sabe, Agora eu vou de cristal. não é, entendeu? Isso Pode é... cristal. Não, se fosse isso, eu até comento, já brinquei com algumas pessoas, falei, cara, se realmente a gente tivesse um produto, quero olhar, se falar assim, os melhores clientes, é o cliente A, o D, o B e o E, e você pode vender esses produtos em tal época, Você não vendia. a IBM não tinha vendido essa tinha plataforma. vendido. Ela não ia vender, ela ia usar para ela, para vender a né? Então, sei lá, eu imagino que, né, quem tiver um algoritmo desse, com essa capacidade de assertividade de 80%, o cara não vende para ninguém como serviço. Então, mas essa é uma visão que as pessoas têm, tá? Errada de, pô, então o Watson vai ler todos os dados por aí e vai me dar tendência, fazer análise preditiva do que vai acontecer no mercado. Não, cara. Não. Eu preciso ensinar o Watson, então imagina você, vou ensinar para você a ler um documento jurídico, vou passar uma semana ensinando, e depois eu começo a te dar documento jurídico e você me dá a resposta a respeito daquilo que eu te ensinei. É isso que o Watson faz. Só que você, como é um computador, o Watson é um computador, ele vai fazer 1000 vezes em 1 minuto. Você, uma pessoa, você vai aprender, vai fazer um documento a cada 15 minutos e vai errar de vez em quando. Isso... Né? Mesmo eu tendo que ensinar, você vai... E ainda vai ter a horinha do cafezinho. Aí vai ter uma hora que eu vou dar, você não vai levar 10. Eu vou falar, cadê ela? Sumiu, que ela foi almoçar e vai tomar café. O Watson não. Verdade. Eu trabalhei por muito tempo, acho que eu trabalhei de 2012 até 2014 só com RPA, com Bot Process Automation, numa instituição financeira. E tipo, o meu robô fez várias pessoas serem mandadas embora. Tipo, basicamente era uma macrozinha que ele fazia tudo que uma pessoa fazia, só que ela fazia muito mais rápido, e, tipo, 10 pessoas faziam, né? 10 pessoas preguiçosas faziam, e tipo, na hora de justificar com a diretoria, por que eu vou ter o seu robô se eu tenho cara? Aí o cara fala, o robô faz 10 em 1 hora. Aí mas eu fiz 12 em 1 hora. Aí, por que você não entrega 20 no dia?
porque ele tem um banheiro, tem... Ele é humano, fica a parte triste, humana. tem hora que ele fica chateado, tem hora que ele fica desmotivado. O robô, né, ele vai ficar sempre desmotivado. E o bot, tipo, nesse sentido, o que me deixa fascinado é que, tipo, é totalmente a evolução disso, né? Ele é muito mais inteligente, é muito mais efetivo. Do que uma macro, do que faz uma... É a outra coisa que a gente fala muito, os bots, o sistema de inteligência artificial, ele não vem para substituir porque ele é para te ajudar a tomar decisão. Ele não toma decisão, tá? Ele não vira médico, não vira advogado, mas ele fala para o advogado, cara, isso aqui parece aparentemente um caso da vara da família, do tipo tal, e o reclamante está reclamando isso aqui, blá blá blá. Então ele vira um super assistente. Porque se eu colocasse na mão de uma secretária, levaria meia hora para me dizer isso. E com o Watson, eu tenho em 1 segundo. Eu coloquei um caso lá com os dados que ele precisa e ele me disse, cara. Então, é um assistente, ele não vira advogado, ele não vai tomar decisão. Então vamos abrir o processo do tipo tal e no fórum tal. Não. Mas eu, como advogado, agora viro um super advogado porque eu posso agora trabalhar em vez de 100 casos por mês, eu posso trabalhar com 400 casos porque eu tenho um assistente meu que, cara... A questão do custo, tipo, não só o custo operacional que você pode ter menos gente trabalhando com a parada, é o custo de você ganhar produtividade. Você ganha assertividade. O cara que é de direito, produtividade, ele, eu preciso responder rápido. Então, pum, já pá, o Watson. Então isso é muito fácil. Mas quem lê o título da matéria acha que o Watson está substituindo os advogados. Não substitui. Mas, ó, gente, eu já vi agora uma matéria que é o cara, o dono da Mercedes-Benz, não sei o que, Benz, o nome do cara. Acabei, vou postar, não postei. E ele coloca as visões dele do que está acontecendo no mundo. Ele fala que daqui a alguns anos não vão existir. Ele fala assim: quem estiver estudando direito, pare de estudar direito. O dono da Mercedes falou: pare de estudar direito, porque 80% dos advogados não vão existir daqui a alguns anos. Por isso que a Márcia... já tá mais transodiária. Mas a Márcia tá com essa visão, ó. A Márcia foi ligeira antes. Qual que é? Aí, desculpa os advogados, vou falar uma besteira aqui agora. Não sou advogado, mas é uma visão minha, ponto de vista meu. O que é o trabalho do advogado? Entender as leis, interpretar leis, para te dar o melhor caminho. Pô, isso uma máquina pode fazer. Não vai fazer 100%, mas você concorda que é lei. Isso. Se eu tenho as leis mapeadas, ensinadas, e aí eu tenho que fazer interpretação de lei, eu diria, talvez até seja crucificado, mas os advogados, os advogados medíocres, assim, tipo, não medíocres, mas os caras que são mais ratos de escritório, eles são substituídos, porque o que a máquina não vai conseguir fazer, tipo, ir para um júri, ir para um escritório. Então, o que vai ficar? Só os advogados, o princípio de Pareto, só os advogados que são ricos mesmo. Os caras que ganham dinheiro, que são os caras que são bons de negociação. Sim. Argumentação. Porque aí depois da interpretação vem a argumentação. Você vai persuadir. E até aí, nesse sentido, pode até não ter mesmo a profissão de advogado, porque tem negociadores melhores em outras áreas. Né? Exato. Pode ser que mude, né? Não se chame mais... Sei lá, pode ter uma mudança remodele e vai ter um outro profissional. É uma visão. Não é? Porque advogado, no fundo, que é a minha visão. Pode ser que o advogado também vamos crucificar, falar, cara, você tá louco. Ou Mas, esse cara tá falando, vai dar uma consultoria. 70%, 80%. Processinho, né? Segura esse processinho. Não é 60%, 80% do que a gente vê na televisão, negócio de impeachment, fica interpretação de lei, né? Cara, não, mas a lei tal, não, mas veja bem, só que a lei tal revoga, porque, cara, isso o interpretador pode fazer. Essa discussão toda em cima de interpretação de lei que a gente vê muito em júri. Cara, desculpa. Agora, a questão de realmente rebater, argumentar, aí tem outras coisas que tem a ver com, né? Eu sempre voltei no Watson pra presidente. O Watson pra presidente, boa. Falando sobre bots, eu fui no Banco Neon esses dias, com o pessoal do desenvolvimento lá, e eles estavam me contando que eles tinham um bot lá que ele ligava a luz e ligava o ar-condicionado. Então eles tinham um bot dentro do Slack, e aí eles falavam mandavam uma mensagem lá pra ele e falavam, tem alguém aí? Ele respondia, tem ou não, né? Ele falava, não. A luz tá acesa? Tá, então apaga a luz pra mim e desliga o ar-condicionado. Os caras mandavam mensagem. Quando eles estavam chegando no escritório, o primeiro que tava chegando falou, eu tô chegando no escritório aí, como é que tá a temperatura? Você pode ligar no ar-condicionado, temperatura tal? E aí o bot fazia isso tudo sozinho. Eu falei, meu, que coisa fantástica. Então, tipo, quando você fala de mercado, é mais a questão do como fazer, porque, tipo, o que tem de leques e oportunidades... de todas. O que você já viu, assim, de bot que você fala, meu, que legal, coisas fantásticas, falando sobre a IoT, assim, que dá pra
Olha só, eu fiz no Quartatec, né? Tá falando do a Quartatec gente tem que nosso divulgar aí. o Quartatec aqui, viu? Exatamente. Divulgar. O Quartatec que a gente está fazendo toda quarta-feira, né? Aham. É um live stream no Facebook, na página do IBM GEP, que é o GEP Brasil, né? Na página do IBM GEP. Se não me falha a memória, foi no 5º ou no 4º Quartatec, acho que 1 ou 2 semanas atrás, eu justamente fiz isso, ou seja, integrar o Edge, né, que a gente fala, que é a ponta, né, que são os IoTs, com o bot. Porque o bot, gente, uma vez que eu entendi linguagem natural, eu sei a intenção do usuário e tem uma entidade, eu faço o que eu quiser. O usuário pode perguntar sobre clima, sobre saldo na conta, sobre algum equipamento ligado no carro, ou seja, tudo, né? Tudo que eu puder conversar com ele de forma eletrônica e tiver um meio de comunicação entre essas duas pontas, eu posso fazer qualquer coisa, né? O que a gente... Deixa eu ver, você perguntou um caso legal, mas com IoT e bot? Isso. Porra, com IoT e bot, cara, um caso em produção, eu não conheço um caso em produção. Tem com certeza, mas eu não estou lembrando de nenhum. De bot com IoT. Não estou lembrando agora. Se eu lembrar, já eu falo. Eu falo para vocês. Saquei. Eu esqueci que eu ia fazer até uma pergunta. Já dá ideia para um hackathon agora. Vamos então juntar isso, cara. Vamos para o próximo vídeo hackathon de bot com IoT. Uma boa ideia. Então, pronto, já sabe agora o tema. Tá vendo? Já de bot com IoT. Não, tem que ser. É legal. É, de voz. Falando sobre o Watson, a gente acabou indo muito pra IA e tô curtindo. O que você já viu, assim, de negócio? Tem esse negócio do Bradesco, eu não sei até o quanto você pode falar, mas, por exemplo, falando sobre criação de negócio, por exemplo, quem trabalha com o mercado de finanças, com day trade, você já viu alguma coisa de Watson nesse sentido, assim? De sistema financeiro como todo? Isso. Cara, agora, eu tava até mostrando pro pessoal, um parceiro nosso, né? Acabou de fechar um chatbot em uma área de investimentos, uma empresa de investimentos. Legal. Tá? Como um assistente financeiro. Então essa é uma possibilidade. Imagina, é uma dúvida que a gente tem, né? O que é longo prazo, curto prazo, né? O que é ser agressivo, não agressivo, essas coisas todas que a gente tem no mundo financeiro, uma série de coisas, né? Eu poderia acessar uma página web, procurar? Poderia, mas nunca é muito direto, né? A gente roda muito dentro das páginas e não acha o que a gente quer. Então, bot é um caso que tem resolvido esse tipo de questão, né? No mundo financeiro. No mundo financeiro, a gente, suporte, que é o caso do Bradesco, como o caso de outros, a gente tem um caso também de outro banco que está resolvendo a questão de própria transação e movimentação financeira, né? Então, por exemplo, que é o que até eu apresento como demo nas minhas demos, que é querer saber do saldo. Coisa simples. Né? Coisa simples, coisas do dia a dia. Então, assim, porque uma coisa que está acontecendo, a Tati pode falar melhor do que eu isso, essa questão de experiência do usuário, né? Que o usuário, cada vez mais, ele quer falar. Né? A gente começou a usar o WhatsApp, né, chatbot, escrevia muito, né? Então, as pessoas não ligam mais, né? Agora já é outro nível, né? Aliás, tem um fenômeno que está acontecendo que é o seguinte, né? Antes a gente ligava e às vezes mandava mensagem. Aí a gente começou a mandar mensagem e parou de ligar. E às vezes, a gente quando quer falar com você, eu mando uma mensagem pra você, posso te ligar? Eu não tenho educação nenhuma pra falar em WhatsApp com você. Porque eu falo a hora que eu quero. Pior que Mas pra ligar, eu falo assim, posso ligar? É verdade. Gente, esse fenômeno, a gente tá vivendo isso. Cara. As pessoas não te ligam se ela não perguntar. Elas verdade. ficam intimidadas de ligar. Falam, não sei se eu posso ligar. Já mudou. Mudou. A gente ligava Você tem que ser mensagem. Geralmente a pessoa fala, mandei mensagem porque fico com medo de ligar e te atrapalhar. Exato. Eu já recebi É isso muito também. louco. Virou Então agora super íntimo virou, ligar, o né? negócio mudou, então ligação é íntima. Ligação é uma coisa íntima. Então assim, é muito louco, né? Ligação Eu é vou uma ligar coisa. aqui, estou Ligar pra Nossa, Jéssica. ele me ligou. Não, a Jéssica, pô, o Gama me ligou, cara. Como assim? Então ele ligou abusado. Porra, o cara, em vez de mandar um Passou WhatsApp, raiva, ele ligou, ligou. cara. Hoje em dia, após encontro, ligar vale 5 vezes mais. Né? Agora fica assim, não, agora aquele primeiro encontro fica esperando o WhatsApp. O WhatsApp, Né? Não é ligação.
O cara não vai ligar, né? É muita audácia. Aí o cara, posso te ligar? Eu quero falar com você. Nossa, vai acabar comigo, porra. Se mandar SMS, então, casamento. Mas é interessante, né? Como as coisas mudaram, né? É verdade. Total, cara. Mudou. Como que a tecnologia mudou a cultura das pessoas. Mudou. E áudio também. Áudio também. Áudio foi a mudança das crianças. A criança pega. Mas então, e as pessoas, eu quero cada vez mais o WhatsApp, as pessoas querem mandar áudio, né? As pessoas não querem mais escrever, cara. Então o que eu tava falando do banco é áudio, cara. Eu não quero entrar no sistema de banco e ir lá, sistema, transações, o que quero saber saldo. Não, cara. Qual é o saldo da minha conta? Sim. Pô, Já eu quero recebe falar que fica bom. que tá aqui. Não, foi no podcast acho que do Ângelo Belchior, né? Você perguntou pra ele que os aplicativos serão substituídos por chatbot. Legal, acredito que no futuro. A maioria, não acredito que todos, mas eu acredito muito no bot como assistente. Então assim, fala Trabalhando assim, junto. cara, como é que foram as vendas ontem? Ele mostrar um gráfico aqui na tela das vendas e me falar. Entendeu? Como assistente, mas não sumir a tela. Eu não quero ficar só escutando. Eu não quero que ele fique falando assim, no Sudeste vendemos não sei o que, blá blá blá. No Nordeste eu quero falar assim, essa aqui são as vendas e mostrar o gráfico pra mim bonitinho. Eu quero, entendeu? Eu não quero ir no restaurante e não receber mais o menu, né? O garçom ficar falando no meu ouvido. Você quer ver, né? Você quer E ver o a grande descrição. lance, né? O garçom do é avanço assistente. é extremamente ligado à experiência de consumo. Assim, É, porque as pessoas, é tudo atemporal hoje. Então, ao mesmo tempo que elas querem tudo urgente, elas não têm percepção de que é de dia, é de noite, que talvez Imediatismo. E isso transforma as relações de consumo completamente. Não só de consumo de produto, mas de informação. Exato. Ninguém aceita mais, né? Tem a pessoa manda o WhatsApp, meia-noite, eu te mandei, você não Quando respondeu. não é o foco, É aquela mas ansiedade de permite. responder, É né? imediatismo, as coisas têm que A acontecer gente na fala hora. de consumo hoje, quando se fala consumidor vai cair por terra em breve. A gente hoje vive uma era de prosumers, né? São produtores, consumidores. Porque uma marca, quando ela se posiciona por chatbot ou por o que quer que seja, o que se houver um achismo por parte de quem consome o produto, e isso mexer na reputação dela, ela provavelmente vai repensar a forma como ela está se colocando. Então isso transforma Não, a transformação total, gente. A gente tá numa fase Só que maluca. vai ouvindo aos poucos e a gente nem percebe, né? E a gente não percebe, não quando você percebe. fala assim, você vê, eu falei agora do ligar, tu não fala, putz, é mesmo. A gente não liga, até pra mãe, né? Mãe, posso ligar? Cara, pra mãe. Mas você vai entendendo e descobrindo essa cultura quando você começa a trabalhar mais com E o imediatismo, né? É. Fantástico. O imediatismo é uma coisa absurda, cara. E eu sou de um tempo, eu sou mais velho que todo mundo aqui. Eu sou de um tempo que tinha caixa. Hoje ninguém sabe o que é caixa de entrada e caixa de saída, né? Mas no meu tempo existia isso fisicamente, né? Você mandava uma caixa de entrada, eu chegava de manhã no escritório, eu via o que tinha na caixa de entrada, que é as correspondências do dia. Ia ler e responder isso amanhã, hoje, no final do dia. Ia chegar na caixa de entrada da pessoa amanhã ou depois de amanhã. Hoje a pessoa te manda um e-mail, WhatsApp e liga, né? Cara, Você recebeu e-mail? você recebeu e-mail? Oi, você mandou e-mail por quê? Solta o cabo aí, né? Ele segura o cabo e fala, você recebeu um e-mail, ele solta o cabo. Deixa eu ler mesmo, nem Não sei. é? Não, como assim, que e-mail? Não, mas você mandou quando? Cara, Mandei Agora! agora. não, ele mandou uma mensagem também, acho que você não leu. Não li. Por que eu tenho que ler? E no banco, geralmente, os caras vão até você, né, velho? Eles mandam e-mail, mandam WhatsApp e vão. Meu e-mail, deixei ali. Você viu o e-mail? Você Não, viu mas o e-mail? mandei mensagem Eu aí, vi cara, no eu tava no anexo. banheiro, não vi mensagem, não vi e-mail, não vi nada. Eu vim anexo com o e-mail aqui, ó. Não é louco, cara. É loucura, realmente. A gente tá vendo um mundo louco. Você percebe isso trabalhando com o Watson, entendeu? Ou com Sim. o Watson, porque Não, essa é a vai piorar, tendência do não, vai mercado. piorar. né? A tendência do mercado Porque é o que seguinte, piora. e o Watson vem de encontro a isso. Porque, por exemplo, é uma coisa muito louca, outro fenômeno que acontece. Quando a gente desenvolve bot, você fica falando com bot quando você não tem o que fazer, né? Então, vocês vão, se vocês desenvolverem bot, vocês vão ver. testar, Não, fazendo você isso. tá parando o carro, o trânsito parou. Aí você, deixa eu ver o bot, e aí, tudo bem? É, tudo bem, legal. É meio louco, eu faço. Você eu quer, sou tipo, conversar com sincero de alguém. falar. Você quer conversar Você com quer alguém. conversar com alguém. Você quer sentir essa... E ele responde sempre na hora, né? Nossa, que legal. É sempre, né? Sempre. E o imediatismo tá ali, né? Total. Então, isso que é os Quer bots desabafar, sempre né? Quer desabafar. Não, porque ele não pensa, né? Vocês vão mandar mensagem, mas vocês vão... Pode responder agora, pode responder daqui uma hora. Depende do humor da O pessoa. bot não, né? E o bot, pior, se ele der pau ali, né? Você... Oi. Meu, o que tá acontecendo aqui? Por que ele não respondeu, né? Tem que responder. Mas é um fenômeno, cara, é maluco. A gente fala com o bot, cara. De madrugada. Oi. Vamos criar um bot de amor, velho. Vai vender pra Vai! Os caras. Por, gente, por. Vamos, tem que criar uns assim, cara. É. Não. É.
Mas esse filme mostra que o Bote futuro no não tá tão Tinder. distante como a gente imaginava, né? Se Não, for ver, não tá, as pessoas não tá. andavam com aparelho de celular Exato, falando. Exatamente. Como que a Carla falou? Interfaces conversacionais. Isso. Você não. Cara, tudo que meio doideira, bizarro. né? Doideira, né? É muito. Nossa, a gente tá é assustador ainda, né? Pra mim é um pouco, assim. É. Eu paro pra pensar, você Você vê a família inteirinha, assim, né? Um mandando mensagem pro outro na sala, né? Né? Ninguém se falando, né? Às vezes falam, me põe nesse grupo aí que vocês estão conversando, que eu tô aqui, mas eu não tô conseguindo falar com vocês. Né? Isso é engraçado, porque o meu pai, por exemplo, tem acho que 68 e tal, meu pai hoje, ele resistiu muito pra ter um smartphone. Mas nos encontros da família, quando aconteciam, as fotos todas iam pro grupo da família. E ele era o único que não tinha assunto. Então, assim, o fato de não ter acesso à informação, ele se obrigou. Ele falou, não gosto, mas tá bom, vai. E aí ele foi foi minha mãe. ferramentado Minha pra mãe usar. fez isso. É meio A minha mãe isso. também, os assuntos na sala, era, mas você viu, o fulano tá em Maceió. Quem? Aí você, não, tá aqui no Facebook. É normal, isso aconteceu com seu pai e com a minha mãe. Minha mãe agora anda com tablet, assim, ó. Assim, Ela sabe de Todo tudo. mundo quer saber. Eu posto alguma coisa, ela é a primeira a curtir. Verdade. Verdade. Bom, vou fazer o bate-bola, debate. Isso. Antes, falando sobre desenvolvimento, tem uma galera que ouve o nosso podcast que curte muito desenvolvimento, a gente não tem tempo de falar isso. Eu acho que essa gravação aqui, ela tá sendo feita de novo, porque a gente fez uma gravação que ela foi muito superficial, né? A gente se empolgou Tinha que falar mais muito coisa, e não deu pra gente falar tudo em meia hora. Acho que em 1 hora ainda não deu tempo, então a gente precisa Parte fazer a parte dois. a parte 2, dois, a parte mais tecnês mesmo. Sobre desenvolvimento, depois eu queria pedir pra você mandar um link pra Jéssica pra gente postar Você alguma mandou coisa o pra Quarta quem quer Tech começar já. e tal, manda Legal. Quarta Tech pra gente ver. Gama, tem muita coisa pra gente falar, acho que a gente vai ter que voltar porque realmente é uma coisa incrível. Sou extremamente grato pela oportunidade de poder estar falando com você. Eu sou um dos caras que particularmente admiro muito o seu trabalho. Sempre vejo você assim até. Humildade. Realmente é uma honra falar com você e a sua humildade de ter atenção, de falar com a gente tentar gravar várias vezes, a gente gravar, você gravar de novo com a gente, muito importante isso. Obrigado mesmo aqui pela oportunidade de gravar com a gente. A gente faz sempre no final uma coisa que a gente chama de bate-bola jogo rápido, que é algo parecido que a Marília Gabriela faz, que é sobre perguntas rápidas e gente pega as respostas pessoas aí, rápidas. Cuidado com as perguntas técnicas. Técnicas, né? Só que na verdade, Você tá treinado. quase nada técnico. É mais pra conhecer mesmo. E, bom, vamos começar. Lula ou Bolsonaro? Valendo! Lula. IoT. Evolução, principalmente na área de medicina. Eu vejo São Paulo. IBM. Acho que um emprego dos sonhos. Escrever código. Diversão. Apple ou Microsoft? Microsoft. Tô surpreendido quando tu... Não, essa não imagina. Um sonho. Vamos falar do mundo, criança, acho que isso é um sonho também, é cultura, as pessoas se tratarem bem, não tem maldade, isso aí é utopia quase. Mas eu gostaria na minha cidade de São Paulo de ver o Tietê e o segundo sonho é o centro da cidade revitalizado, a gente andar e passear à noite. Futuro. Cara, fazer o que eu gosto e eu não planejo futuro. Eu vivo o presente. Sérgio Gama por Sérgio Gama. Cara, o cara que gosta de compartilhar, que gosta que todo mundo tenha os mesmos acessos, gosta de compartilhar conhecimento, não esqueça. Caridade. Caridade. Caramba, difícil, é assim? Você faz muito, né? Nossa, caridade, cara. Aí é um pouco de sonho também. Eu falar em caridade, não sei se a gente pode chamar de caridade, mas eu gostaria de fazer todo esse trabalho que eu faço nas escolas públicas. Eu posso te ajudar nisso se quiser, tá? Esse é um sonho até, mistura com um sonho também. Legal.
Pega no bumbum ou pega no compasso? Pega pouco, né? Então é bem tenso. Eu já tô com medo da minha Pega vez, no hein? compasso. Muito bem, pessoal. Esse aí foi o Sérgio Gama, diretamente aqui dos estúdios da IBM. E me sinto muito honrado por tudo isso aí, meu. Valeu, obrigado, cara. Obrigado, pessoal. Tchau. É isso aí, Gente, né? Valeu, gente. Eu Acompanhe quero a agradecer Quarta também. Tech. Acompanha a Quarta Quarta Tech, Tech. IBMGEP. E, cara, parabéns pela iniciativa aí. Muito legal, né? A gente compartilhando conhecimento, batendo papo sobre tecnologia, né? Parabéns, cara. Muito obrigado. É um prazer enorme falar com vocês, tá bom? É isso aí, pessoal. Aê, valeu. Aê!